noite, pessoal. Bom, como ele falou, eu sou Andresa, eu sou professora e sou muito curiosa em diversas áreas, ando pesquisando, estudando muitas coisas, e a última coisa que eu resolvi investir um pouquinho de tempo foi em MDD, e se vocês colocarem isso lá no Google, né, que foi a recomendação dele, vai voltar um monte de sites falando sobre depressão, né, as doenças bem bad, assim. Então, não procurem por MDD, vamos procurar, então, por Model Driven Development, que é o tema que a gente vai falar hoje aqui, né, na nossa palestra. Eu vou contar um pouco da minha experiência com o uso de MDD, vou falar aqui de uma solução que a gente fez e por que a gente aplicou MDD, e depois eu vou contar, depois disso, como que a gente pôde identificar também quais eram algumas vantagens e também alguns perigos, né? MDD é muito legal, mas também não se aplica a qualquer coisa, existem muitos perigos e a gente precisa saber se a gente está disposto a falar deles, né? Mas antes de entrar no tópico específico, quando a gente pensa em Model Driven, a gente está pensando, né, em fazer alguma coisa orientado por modelos. Tem um sociólogo bem famoso, ele se chama Domenico De Masi, e ele diz que a nossa sensação de crise, né, da sociedade como um todo, ela se dá justamente pela falta de um modelo condutor. Mas será que a gente está mesmo assim, tão desorientado? Ele ainda diz também que o verbete que mais se aproxima da nossa realidade é justamente o da desorientação. Mas será que a gente está tão desorientado assim quando a gente pensa em modelo, né? Eu acho que não. Se a gente olhar para dois conceitos que a gente está muito acostumado a lidar, né? Projetos é definido como um desejo de realizar alguma coisa, uma intenção de fazer algo, né, que vai ser executado no futuro. E quando a gente vê o conceito, né, esses são os conceitos do dicionário mesmo de modelo, o modelo ele é uma representação em uma escala reduzida de algo que você pretende construir em uma escala real depois, né? Então, a gente pensa logo em plantas de casas, a gente usa sempre, né, é recomendável que você planeje, que você faça uma planta baixa, uma planta elétrica, uma planta hidráulica, antes de executar um projeto da construção de uma casa, né? E um outro modelo comum que todo mundo aqui está acostumado a interagir é um modelo de cidade, né? A gente sempre usa um mapa, digital ou não, mas a gente está sempre utilizando um mapa para entender, né, o modelo da cidade e conseguir se deslocar por ela. Quando a gente traz para a nossa área de computação, a gente já usa modelo há muito tempo, né? Dani estava aqui agora há pouco falando de bancos de dados. Então, quando a gente vai projetar bancos de dados, a gente precisa modelar antes. Ela falou da importância disso. Então, com o MDD também não é diferente. É importante modelar, né? A gente precisa modelar bancos de dados, a gente precisa modelar sistemas de informação. Então, o que esse modelo ele traz de diferente, né, no contexto de Model Driven Development, eu vou trazer aqui para vocês. Mas, antes de falar especificamente de MDD, quem pesquisou direito no Google, além de depressão, pode retornar, quando se pesquisa por Model Driven, um monte de outros acrônimos aí. A gente gosta muito de acrônimo em tecnologia, né? É acrônimo para tudo. Então, a gente tem Model Driven Architecture, Model Driven Development, Model Driven Engineer, Model Driven Software Development, Model Driven Software Engineer. Então, a gente tem uma série de acrônimos aí, quando a gente pensa, meu Deus, eu vou usar agora um desenvolvimento orientado por modelos, mas qual desses eu vou usar, né? Para onde eu vou? Por onde eu começo? Existe uma teoria que ela diz que a resposta para a vida, a resposta para o universo e a resposta para todas as coisas é 42. Né? Curiosamente, se a gente traduzir 42, usando uma tradução... Usando uma tradução aí de decimal para caractere, né, com a tabela ASCII 2, a gente vê aí que a resposta dessa tradução é asterístico. O asterístico a gente pode substituir, né, por qualquer coisa. Então, você pode usar Model Driven qualquer coisa, né, dependendo, claro, da solução que você quer construir. Mas a gente já tem vários exemplos aí que a gente realmente é, sim, muito orientado por modelos em diversas das atividades que a gente executa, seja em computação ou não. Mas o mais legal de desenvolvimento orientado por modelos é
o benefício de poder gerar códigos. Então, o que é MDD, né? Conceitualmente, MDD é um paradigma de desenvolvimento de software, onde você faz isso baseado em modelos, claro, e com o uso de ferramentas de MDD e geradores, você consegue gerar aplicações de software, você consegue gerar códigos, o código mesmo da aplicação, você consegue gerar esquemas de bancos de dados, você consegue gerar aplicações web, aplicações mobiles. Então, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, você tem possibilidades de gerar aí um monte de aplicações, tendo mais trabalho de modelar a sua solução do que de ter que escrever linhas de código, né? Então, a sacada de MDD é você sair de um modelo gráfico, um diagrama gráfico como esse, e chegar a uma aplicação. Para que a gente faça isso, né, a gente sempre usa as ferramentas case. A ferramenta case ela surgiu junto com o MDD. MDD não é uma coisa recente, né? Model Driven Engineering surgiu justamente junto com as ferramentas case lá na década de 80, mas ela está ficando muito famosa ultimamente, tem sido muito aplicado tanto para você criar primeiros protótipos de soluções, como também para você desenvolver sistemas complexos, sistemas para ambientes muito específicos e que esses ambientes exijam uma linguagem de domínio específica, e foi para isso que a gente usou lá em Recife. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Mas as ferramentas cases, elas permitem justamente o quê? Elas permitem que a gente faça o desenvolvimento de uma maneira rápida, mais fácil, mais barata e mais produtiva, né? Então, existem duas maneiras de se trabalhar com o MDD. A primeira é quando a gente usa ferramentas cases com linguagens de modelagem de propósito geral. Todo mundo aqui já deve ter feito um diagrama de caso de uso, um diagrama de classe, todo mundo aqui já modelou algum sistema, né? Quando a gente pensa em algo muito mais específico para o domínio, a gente pensa nas DSLs, que são linguagens de modelagem específicas de domínio. Então, essas linguagens de modelagem elas são produzidas sobre o contexto de MDD. E são essas linguagens que permitem que você modele uma determinada solução e gere o código dessa solução que você está tentando prover, certo? Então, é nessa linha que a gente vai falar mais hoje, e foi nessa linha, né, de DSML que nós atuamos lá em Recife, num projeto recente. Antes de ir para o nosso projeto, primeiro a gente vai definir alguns conceitos desse tema. Nada melhor do que já ir usando modelos para definir os próprios conceitos do tema, já que a gente está aqui, né, indicando que a gente modele tudo. O primeiro conceito que eu queria definir é o conceito de sistema. Né, sistema, né, simplificando, ele é uma representação de uma solução de software. Né? Essa solução de software, no contexto de MDD, ela é definida por um modelo. E esse modelo ele é construído por elementos de uma linguagem de modelagem. Essa linguagem de modelagem ela precisa ter algum elemento que defina quais são os conceitos do domínio que você está representando e como que esses conceitos estão relacionados. Então, esse papel é o papel do metamodelo. É comum a gente chamar tudo de modelo, mas, quando a gente fala de MDD, é importante a gente separar metamodelo de modelo. Então, o metamodelo é o que define o significado dos elementos. Quando a gente pensa lá no modelo R de banco de dados, sumiu, a gente sabe que a gente usa, por exemplo, o conceito de entidade, o conceito de relacionamento, e a gente tem uma linguagem de modelagem que define uma notação gráfica para isso. Né? As entidades são retângulos, os relacionamentos são losangos. Então, os conceitos, entidade, relacionamento, isso tudo é definido em um metamodelo. Mas a gente está acostumado a trabalhar só com a linguagem de modelagem para produzir os modelos já usando o que já foi definido e já está presente lá naquela ferramenta case. E quando a gente vai entrar mais um pouquinho naquela caixinha da DSML,
né, na linguagem de modelagem específica de domínio, a gente vê que a gente precisa definir justamente o que a gente vê lá nas ferramentas cases de modelagem de banco de dados. A gente tem a nossa sintaxe abstrata, que é sinônimo do nosso metamodelo, né, que então é onde eu tenho os conceitos do meu domínio e como eles se relacionam. A minha sintaxe concreta, que é a minha anotação, é a anotação gráfica, né, é eu dizer que uma entidade ela vai ser um retângulo e um relacionamento vai ser um losango no modelo entidade-relacionamento. As semânticas são os significados desses elementos e as pragmáticas são guias de como a gente pode utilizar essa linguagem de modelagem. Mas, para a gente ter uma solução, para a gente ter, né, um produto de software, de fato, com artefatos gerados, utilizando o contexto de MDD, a gente precisa definir uma plataforma. Então, a plataforma, no contexto de MDD, ela é um conjunto de diversos elementos de software. Dentro de MDD, a gente precisa dar atenção, principalmente, a essa parte da transformação. Então, no contexto de MDD, a gente sempre realiza transformações de modelo para texto, que é o que permite a gente gerar códigos a partir de um modelo, e também faz a transformação de modelo para modelo, caso você precise usar um modelo para ser visualizado em uma outra ferramenta gráfica, por exemplo. Se a gente perguntar também sobre um processo para fazer, né, o desenvolvimento de uma plataforma, usando o paradigma de MDD, o processo ele é muito parecido com o que a gente tem em qualquer processo de engenharia, de domínio. Então, a gente tem uma fase de análise, uma fase de design e uma fase de implementação. A fase de avaliação fomos nós que adicionamos lá em Recife para garantir que os artefatos gerados eles tinham todos um nível de qualidade satisfatório aí, para a nossa aplicação. Então, na fase de análise, é muito parecido com a análise de sistemas. A gente vai precisar entender qual é o domínio que a gente está querendo modelar, né? Quais são os conceitos presentes nesse domínio, como que esses conceitos se relacionam. Então, a gente vai começar a desenhar aí um mapa de todas as aplicações que podem ser mapeadas desse domínio. Na fase de design, a gente vai fazer o projeto, né? A gente vai definir a arquitetura da nossa solução, vai definir quais são os requisitos que a gente vai ter nessa arquitetura, quais são os objetivos do nosso projeto, né? Quais são os casos de uso a qual a gente vai aplicar essa solução. Na implementação, a gente vai transformar tudo em artefatos, então a gente vai criar os metamodelos e a gente vai criar as ferramentas de modelagem, as linguagens de modelagem e qualquer outra ferramenta de MDD que precise ser criada. Essa daqui é uma visão simplificada da arquitetura da plataforma que a gente desenvolveu lá em Recife. A gente chamou ela de GenModel porque ela foi aplicada para um domínio muito específico, que é atuar na preparação de dados para anotação de genoma humano. O processo de anotação de genoma humano ele está dentro da análise de dados biológicos moleculares. E essa parte de anotação ela está relacionada especificamente com o momento em que eu vou relacionar uma anomalia genética de um indivíduo com uma possibilidade de ele ter uma determinada doença. Então, a anotação ela é primordial para o diagnóstico, para que o diagnóstico seja dado da maneira correta. E para que um geneticista consiga dar esse diagnóstico, ele precisa analisar um conjunto de dados. Esses dados eles estão disponíveis em diversas bases públicas ou privadas. Essas bases elas são disponibilizadas em diversos modelos de dados, tipos de dados, mas a maioria delas também disponibiliza essas bases de dados em arquivos XML, porque são volumes de dados muito grandes e disponibilizar isso em arquivo, e eles disponibilizam isso via FTP, a maioria dessas, então você faz o download da base mesmo para trabalhar com esses dados localmente. Então, existe um profissional que é o chamado bioinformata. O bioinformata, num laboratório de genoma, ele é o catador de dados, né? É ele que vai preparar os dados e vai entregar para o geneticista só o conjunto de dados de interesse para aquele diagnóstico, para que ele consiga acelerar, né, o tempo dele de análise dos dados e poder definir um laudo
para entregar para um paciente. Então, esse trabalho ele era considerado o mais custoso, né, de todo o pipeline de um exame genético, porque tinha todo esse trabalho de preparação desses dados. E o que tinha mais problema na preparação desses dados era justamente entender as estruturas presentes nesses documentos, porque, por mais que eles sejam todos XML, a gente sabe que isso não exige uma estrutura fixa, né? Então, a gente tem aí uma heterogeneidade muito grande nos atributos, né, na maneira que cada fonte dessa de dado publica a sua informação. Então, é um trabalho do bioinformata preparar esses dados e entregar esses dados para o geneticista de uma maneira integrada, de uma maneira fácil de visualizar, e eles faziam isso utilizando planilhas Excel, né? Então, basicamente, eles pegavam todos esses dados, criavam uma grande planilha Excel e entrega isso para o geneticista. Isso acontece, ainda acontece, sim, porque as ferramentas disponíveis para trabalhar nesse domínio são muito caras, né? Então, os laboratórios eles ainda investem em outros tipos de ferramentas que também são necessários para o processo, e esse processo da preparação ele fica sendo feito pelo bioinformata mesmo. Mas o que a gente pensou em ajudar aí, né, nesse contexto todo? A gente pensou, primeiro, que a gente precisava desenvolver uma maneira de representar essas estruturas desses dados. Então, a gente analisou a fundo essas fontes de dados, viu quais eram todas as possibilidades de esquemas que eles podiam ter e quais eram os conceitos que a gente podia dar para esses esquemas. Então, a gente identificou o conceito de entidade, que é muito parecido com o conceito de bancos de dados, né? Mas a gente, nesse sistema, a entidade ela também precisa ter um versionamento e precisa ter uma diferenciação de versionamento. Eu não vou explicar a fundo tudo isso que a gente fez, senão a gente vai passar horas aqui falando só desse assunto, mas é importante entender que o nosso metamodelo ele buscava representar justamente os elementos que a gente precisava para representar essas estruturas heterogêneas desses dados. Tendo o nosso metamodelo, a gente precisou fazer aí também uma ferramenta de descoberta, identificação, né, ou inferência dos esquemas. Então, a gente ia na base de dados, fazia a inferência do esquema. Então, era um processo isso é um processo de engenharia reversa, onde a gente vai na fonte, lê os dados e realiza aí uma transformação de texto para modelo e entrega para a nossa ferramenta Case um modelo gráfico bonitinho, onde o bioinformata agora pode visualizar as estruturas dos dados em uma ferramenta Case, utilizando uma DSML específica que nós criamos e usando a ferramenta Case que nós também desenvolvemos. Do outro lado, ali da plataforma, o nosso objetivo final era gerar uma base de dados mais interessante para persistir esses dados. Então, uma vez que a gente conseguiu organizar esses dados, a gente criou outra engine, né, definiu outra estratégia para gerar aí código, né, de esquemas de bancos de dados MongoDB, né? Nossa primeira tentativa foi fazer para MongoDB, isso deu certo, a gente precisou usar um mapeador ODM aí, Mongoose para essa solução. Então, hoje a gente já consegue gerar aí um banco de dados MongoDB para essa aplicação. Essa daqui é a ilustração do nosso metamodelo. Então, nesse metamodelo, eu tenho não só os elementos das estruturas do domínio, mas eu também preciso garantir que esse metamodelo vá poder ser traduzido para uma base de dados MongoDB. Então, eu preciso ter aí todo o conceito de dados agregados, né? De ter um modelo de dado orientado a agregado, ter dados embutidos um dentro do outro. Na nossa linguagem de modelagem, essa daqui é uma tela aí exemplo da ferramenta. Esse foi um dos diagramas que nós definimos. Ele é baseado em containers. Basicamente, nessa imagem, eu tenho uma fonte de dado, e essa fonte de dado tem várias versões e tem vários tipos de entidades, aí, várias versões de entidades também. Para facilitar a visualização hierárquica desses dados, a gente também definiu... A gente também definiu esse diagrama aí, baseado em árvore, que também facilita visualizar hierarquicamente a estrutura das informações. E aqui tem um exemplo de como ficaria, né, a tradução do modelo, que é gerado um modelo com a extensão .gendb, para um esquema do MongoDB
seguindo aí o esquema do mapeador Mongoose, certo? Essa próxima figura aqui ilustra as ferramentas que nós utilizamos para implementar cada parte. A maioria das ferramentas que nós utilizamos de MDD, elas fazem parte do pacote EMF, né, que é o framework de modelagem do Eclipse. Então, para fazer as traduções, a gente precisou usar também uma linguagem específica, que é o Xtext, para criar a gramática que representa o nosso metamodelo, e o Xtend para fazer as traduções e criar os geradores de código, certo? Como eu já falei, no final ali a gente usou o MongoDB e o mapeador Mongoose. Para criar a ferramenta Case, a gente utilizou uma ferramenta chamada Sirius. Ela permite definir a notação visual da nossa linguagem de modelagem e ela também verifica se os modelos criados nessa ferramenta estão em conformidade com o metamodelo definido. Então, tudo que passa por aí tem que estar em conformidade com o metamodelo para garantir, né, que o modelo é válido, para garantir que os conceitos estão sendo aplicados da maneira correta. Tendo visto isso, então, quais são as vantagens que a gente identificou no uso de MDD? A primeira vantagem, que é muito comum você ver quando pensa em MDD, é que MDD ele é mais rápido. Ele é considerado muito mais rápido, por quê? Porque modelos eles têm uma alta abstração. Então, quando a gente vai olhar para um sistema, né, que é modelado em uma linguagem de alto nível, com uma alta abstração, a gente consegue compreender muito melhor esses modelos. E se a gente tem mais modelos, a gente tem uma menor quantidade de código. Apenas um elemento desses, né, se a gente for olhar o código do projeto, para representar apenas um elemento, uma caixinha lá daquele modelo, a gente gera uma porção, né, de múltiplas linhas de códigos. Então, o MDD ele é mais rápido por essa facilidade da gente conseguir compreender melhor o que está sendo feito através dos modelos e também, claro, pela possibilidade da gente gerar os códigos das aplicações, da gente gerar os códigos dos esquemas, ao invés de escrever tudo manualmente. O MetaEdit, que é uma ferramenta de MDD famosa, da MetaCase, ele já aponta lá que, se você usar a ferramenta dele, você vai conseguir desenvolver uma solução 5 vezes mais rápido do que a programação tradicional. Uma outra vantagem é que ele acaba se tornando mais rentável. Primeiro, porque ele é mais rápido, né? Se ele é mais rápido, o tempo de desenvolvimento ele também vai ser mais rápido. Mas o custo ele é menor quando eu penso também na quantidade de pessoas envolvidas no processo, na quantidade de pessoas que estão na quantidade de desenvolvedores também que estão envolvidas nesse desenvolvimento dessas soluções. Então, se eu tenho bons desenvolvedores aplicados na minha solução, eu também vou garantir aí um aumento de qualidade, mas a gente vai falar de qualidade um pouquinho mais para frente. Se mantendo ainda no quesito de ser rentável, a mudança e a manutenção de uma solução baseada em modelo, ela também é mais rentável, porque ela também se torna muito mais fácil. Porque, na verdade, eu preciso estender o meu modelo e gerar, de novo, um novo código para essa aplicação. Então, isso se torna muito mais rentável. Outro benefício de MDD, e isso se aplica muito quando a gente vai trabalhar principalmente com esse tipo de desenvolvimento de softwares para domínios muito específicos, né, aplicações complexas, o MDD ele permite que a gente foque, de fato, no conhecimento do domínio. Então, trabalhar com MDD não é só desenvolver software. A gente está, de fato, representando os conceitos do nosso domínio por meio de modelos. Com isso, né, a gente deixa a nossa equipe mais preocupadas com os problemas de negócio e menos preocupadas aí com as soluções de TI que vão ser aplicadas, né? Se eu vou usar Web Service, se eu vou usar API REST, o que é que eu vou aplicar no final aí na minha solução. E isso demonstra aí para a gente uma forte relação de MDD com Domain Driven Design, né? Então, também tem essa aproximação aí. Como a gente está sempre ligado
com o conhecimento do domínio, o MDD ele também possibilita que a gente capacite especialistas do domínio. Então, uma pessoa, para trabalhar com dados genéticos, por exemplo, ela precisa ser um especialista do domínio. Ela precisa entender do funcionamento daqueles dados, para que aqueles dados vão ser utilizados para conseguir trabalhar nessa equipe. Mas o especialista de domínio, ele não precisa ser um desenvolvedor sênior, ele não precisa ser um desenvolvedor muito avançado, certo? Ele vai se concentrar muito mais em entender o domínio, modelar esse domínio e usar as ferramentas de modelagem para gerar as soluções. Gerar o que você tiver programado para gerar. Interface gráfica, processos ou regras desse negócio que está sendo automatizado, né? Aplicações, fazendo tudo isso por meio do uso das linguagens de modelagens gráficas que foram definidas para esse domínio específico. Isso traz uma aproximação do negócio para a tecnologia, porque é muito importante que o especialista do domínio ele atue diretamente no processo de desenvolvimento das ferramentas, né? Uma vez que uma ferramenta de MDD ela vai representar o conhecimento de um domínio específico. Então, é muito importante que haja essa aproximação, que eu tenha esse especialista atuando na minha equipe. Com isso, eu consigo diminuir o número de iterações, né, no meu processo de desenvolvimento, e o feedback dos meus usuários finais ele se torna muito mais rápido. As responsabilidades, né, a gente acabou de falar do especialista de domínio, então as responsabilidades elas começam a ficar muito diferentes dentro de uma equipe, né, de desenvolvimento baseado em modelos. Então, a gente tem um especialista de domínio e a gente tem as pessoas de TI, os desenvolvedores avançados, que são mais indicados para trabalhar no desenvolvimento das ferramentas de MDD especificamente. Então, com essa separação, você coloca os seus desenvolvedores, né, mais experts aí, trabalhando nas coisas mais difíceis, né, nas ferramentas que precisam garantir altos níveis de qualidade e precisam garantir que todas as boas práticas de programação foram aplicadas ali, e deixa os especialistas de domínio com o domínio, com os conceitos e com o uso das ferramentas para gerar as aplicações. Quando a gente gera código automaticamente, né, isso possibilita que a gente também tenha software menos suscetível a erros. Ele é menos suscetível a erro porque os problemas técnicos eles já devem ser cobertos pelos testes da ferramenta de MDD. Então, se eu coloquei uma boa equipe lá no desenvolvimento da minha ferramenta de MDD e executei todos os testes, todas as validações necessárias para garantir que o modelo tem a qualidade, está representando o domínio e que a ferramenta está gerando tudo da maneira correta, então o software que vai ser gerado automaticamente, o código que vai ser gerado automaticamente, ele vai refletir todo esse investimento em qualidade que foi feito aí. O contexto de MDD ele também tem a vantagem de ser menos sensível a mudanças em alguns aspectos, né? Em alguns mais do que em outros. A gente é menos sensível à mudança num aspecto de pessoal, porque quando a gente tem modelos bem definidos, né, se torna muito mais fácil da gente compreender o domínio, ao invés de ler linha de código. E isso é muito útil quando a gente imagina, por exemplo, que chegou uma nova pessoa na equipe e essa pessoa precisa entender. Quem aqui já não entrou numa equipe e teve que trabalhar com um software não documentado, né, e percebeu aí a saga que é entender o funcionamento de um sistema sem os modelos. Então, com isso, a gente consegue ter aí um ambiente menos sensível à mudança de pessoal, à mudança da equipe. Em relação à mudança de requisitos, ela não é tão flexível assim, certo? A mudança de requisito, ela só consegue ser propagada automaticamente quando eu tenho um vínculo do meu modelo, de fato, com o gerador de código, com a aplicação que vai ser feita. Se isso tiver sido programado da maneira correta, permitindo um nível de flexibilização, então, os meus requisitos novos eles também vão ser propagados automaticamente em todas as aplicações que eu gero a partir desse modelo. Em relação a mudanças de tecnologia,
Eu posso pensar em migrar o meu sistema para a nuvem, eu posso pensar em migrar para um outro banco de dados, mas, claro que, dependendo do tipo de migração que eu vá fazer, talvez eu precise ainda investir na criação de um novo gerador de código ou na adaptação, né, na atualização aí desse novo gerador. Então, todas essas vantagens elas acabam levando a um aumento da qualidade do software que foi gerado com ferramentas de MDD. Porque a qualidade técnica ela já foi coberta pelo meu gerador de código ou pela máquina de execução de modelos, que é uma outra abordagem de utilizar. Então, eu tenho meus melhores desenvolvedores trabalhando nesses geradores, e, para isso, eu consigo garantir que esse gerador ele foi construído da melhor maneira possível. A documentação desses sistemas também está sempre atualizada, porque a documentação é o próprio modelo. Esse modelo ele é legível tanto por desenvolvedores, por especialistas de domínio, como também pelos donos dos negócios que a gente está tentando modelar aí. O primeiro perigo é a rigidez. Trabalhar com MDD é muito legal, né? A máquina faz tudo para você, você gera o código todo bonitinho e executa a sua aplicação, mas ela não é muito flexível. Então, a customização de uma aplicação gerada ela é muito limitada, certo? A gente, em MDD, foca mais em gerar e muito menos em programar. Então, a gente não tem tanta flexibilidade assim. Para que eu tenha um certo nível de flexibilidade, essa flexibilidade ela precisa ser planejada, ela precisa ser implantada. Então, se eu quero que a minha ferramenta de modelagem gere uma porção de diagramas diferentes, no caso da nossa, a gente fez, apresentei 2 aqui, mas a gente fez, disponibilizou 3 diagramas diferentes, né, 3 visualizações diferentes, eu precisei fazer com que a minha ferramenta Case disponibilizasse esse recurso, né, senão o meu usuário ele não conseguia fazer aquilo. Quando eu vou gerar uma interface, eu também preciso dizer quais são as opções de componentes que eu vou gerar, porque, senão, eu não vou ter aí a flexibilidade esperada. Ainda seguindo nesse limite das rigidezes, as ferramentas elas são um pouco limitadas, né? Por essa limitação da ferramenta, o meu time de requisitos, né, o cara que vai interagir lá com o dono do negócio, né, com o especialista do domínio, ele precisa estar muito ciente do que é possível ser realizado e do que não é possível ser realizado. Porque ele pode prometer lá, por exemplo, que a solução vai gerar uma interface gráfica com componente X, Y, Z, e, no final, quando ele volta para a equipe, vai chegar o cara lá, né, o sênior do MDD, e vai dizer para ele, não, a gente não consegue gerar isso aqui automaticamente. E aí lá vai a equipe ter um trabalho imenso de personalizar, né, a solução por conta de uma promessa que foi feita aí por um membro da equipe. Eu falei agora há pouco sobre isso, né, sobre a diferenciação dos papéis dentro de uma equipe de MDD. Isso, às vezes, pode ser considerado como um benefício, mas também pode ser um grande desafio, porque a gente está muito acostumado, né, a todo mundo, na equipe de desenvolvimento, lidar, né, com o desenvolvimento do software em si, seja ele do nível júnior ao nível sênior. Está todo mundo atuando ali na implementação de alguma task, né, desse software. Mas, no MDD, não. No MDD, a gente coloca a parte técnica de MDD com a equipe chamada de Metateam. Essa equipe vai ser responsável por produzir a fábrica de software. Então, todos os geradores, né, os executores, as máquinas de execução, elas vão ser criadas por esse time, e as soluções elas vão ser de responsabilidade do engenheiro do domínio. Outro problema é o uso de versionamento. Todo mundo aqui já trabalha com versionamento há muito tempo, a gente sabe que o versionamento ele é muito avançado e é muito útil quando a gente está trabalhando com linguagem textual. Mas, quando a gente vai para modelos gráficos, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com equipes muito grandes, porque as ferramentas de modelagem elas não têm esse suporte de cobertura para controle de versão. Um outro desafio é a nossa equipe sem experiência. Se a gente tiver uma equipe que não esteja ainda,
né, habituada a trabalhar com esse tipo de ambiente, a minha solução, além de ser atrasada, ela vai sair com um nível de flexibilidade muito baixa e existe uma grande chance de eu não atender os requisitos do projeto, de eu não atender as expectativas do dono do negócio que queria ter uma solução de MDD para gerar código aí, né, para dar e vender, né? Então, é muito comum a gente usar o conceito do quase pronto, né? Ah, não, está quase pronto, vamos colocar em prática. Não façam isso, isso é muito arriscado, principalmente com MDD. Tenham certeza que todos os testes de aceitação, eles foram realizados corretamente para que você não acabe entregando uma ferramenta aí com problemas para o seu cliente, né? E o último desafio de trabalhar com MDD, e isso é muito difícil, dependendo da equipe que a gente esteja trabalhando, da maturidade dessa equipe também, é que inovação distrai. Inovação distrai muito. Quando a gente começa a trabalhar com MDD, a gente começa a ver um monte de ferramentas, começa a ler e ver um monte de possibilidades possíveis de gerar 1001 coisas automaticamente, e fica todo mundo meio abismado, né, com essas ferramentas, com todas essas funcionalidades super interessantes, e acaba tirando daí o foco do nosso projeto e esquece aí quais são os objetivos do projeto especificamente. Para ilustrar aqui um conjunto de ferramentas, essa lista aqui ela não é completa, certo? Isso aí é só um exemplo de a infinidade de ferramentas que existem já para trabalhar com MDE, né, Model Driven Engineering, seja para gerar, seja no contexto de MDA ou de MDD. O MDE ele acabou sendo consolidado como o acrônimo pai de todos os outros acrônimos, né? Então, os outros estão todos dentro dele. Então, se vocês quiserem trabalhar com MDD, vocês precisam primeiro saber de que lado da equipe é que vocês vão estar. Se vocês vão estar do lado do Metateam, que vai usar esse conjunto de ferramentas aí para construir fábrica de softwares e gerar aplicações complexas, gerar códigos, ou se vocês vão atuar do lado do engenheiro do domínio, que já vai poder utilizar soluções de MDD prontas, que já estão aí no mercado gerando códigos para diversas aplicações. A gente tem ferramentas de MDD para processos de agronegócio, por exemplo. A gente tem ferramentas de MDD para gerar aplicações web, a gente tem ferramentas de MDD para aplicativos mobile, a gente tem ferramentas de MDD para diversos domínios. Então, dependendo do que você vá fazer de fato, né, não precisa reinventar a roda, talvez já tenha algo pronto, que já tenha sido construído sobre o contexto de MDD, e você vai poder aproveitar isso daí. Então, só para finalizar, no que diz respeito a MDD, use e abuse das ferramentas de MDD, das linguagens de alto nível, das modelagens, modele bem novos domínios para gerar aplicações complexas, para vocês poderem criar as suas próprias linguagens de modelagens aplicadas para domínios específicos, né? E, por último, gere. Gere tudo que você puder. Faça essas máquinas trabalharem para você. Gere as ferramentas de modelagem, gere aplicações, gere interface gráfica, gere esquemas de bancos de dados, né? Hoje a gente tem pesquisado, a gente tem feito vários testes, né, para ferramentas de modelagem para geração e engenharia reversa de bancos de dados no SQL, né, que é algo recente e ainda está aquém no que diz respeito a ferramentas case para engenharia reversa e modelagem. Então, a gente tem utilizado o MDD para atuar nessa área e fazer algumas pesquisas e alguns testes com esse tipo de solução. Então, é isso. Obrigada. Aqui tem o meu e-mail, para quem quiser falar comigo. Eu vou estar aqui no evento, eu vou estar aqui amanhã também. E aqui tem meus 2 e-mails, são os 2 chapéus que eu visto, né? O primeiro é o de professora, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou professora de bancos de dados, mas sou curiosa em desenvolvimento e diversas outras coisas, como vocês puderam ver.
E também sou diretora de uma comunidade chamada Women Who Code. O Women Who Code ele é uma comunidade que incentiva mulheres a participar mais da área de tecnologia, mas não somente no ponto da atração dessas mulheres para a área de TI. A gente tem investido, né, nossas energias em tentar manter as mulheres que já estão aqui e fazer com que elas se desenvolvam, fazer com que elas se destaquem nas suas carreiras e consigam chegar a posições de liderança aí no mercado de TI. Então, só uma propagandazinha rápida, né? Se vocês quiserem apoiar a nossa comunidade, a gente está com alguns produtos ali, junto das canecas da loja do iMasters. Então, a gente, infelizmente, só está aceitando dinheiro. Se vocês não tiverem dinheiro, vocês passam lá e compram alguma coisa amanhã para apoiar a comunidade. Todo esse dinheiro ele é revertido no treinamento das meninas, né, lá em Recife, e a gente também incentiva elas a participarem de eventos, a irem palestrar em eventos. Então, a gente espera, né, poder fazer muita coisa aí com a contribuição de vocês. Então, é isso. Obrigada.